aproveitando aqui o horário noturno para a gente fazer mais alguns testes aqui com o Gilia X5, começando pelos testes de farol. Como é a qualidade do farol desse carro? Sempre lembrando, né, que se você quiser fazer o controle das funções do farol, você vai ter que vir na tela da central multimídia, aqui no menu iluminação, e aqui você vai ter a opção de, por exemplo, colocar aqui, ó, o farol no modo ligado. Se você quiser, ó, você viu que eu tentei colocar a lanterna, ele não deixa. O carro tem que estar na posição P para aí sim ele deixar eu, por exemplo, desligar aqui o farol. Olha que legal. Se o carro não estiver na posição P, ele não deixa nem eu desligar o farol e nem colocar na posição de lanterna. De resto, é aqui a posição automática. Pois bem, vamos fazer alguns testes e ver como é que o carro se sai. Começando aqui com o farol desligado. Aí nós temos aqui a posição de lanterna, que praticamente não muda nada. E eu já vou deixar aqui o farol na posição automático, né? Que ele já liga automaticamente quando escurece. Já está escuro, ele vai ficar ligado direto. Então a gente tem aqui o farol baixo e tem aqui o farol alto. A gente também consegue, pela tela da central multimídia, ó, fazer o ajuste de altura do facho do farol. Aqui é a posição mais baixa, aqui é o nível 2, aqui é o nível 1, e aqui nós temos o nível 0. Então, ó, você pode variar o farol dessa posição até essa posição aqui que é mais alta. Vamos dirigir o carro e ver como é que ele se comporta. Bom, de cara, se vocês perguntarem, eu achei esse farol extremamente intenso? Não. É um bom farol, mas eu já vi modelos com faróis mais fortes. Pelo menos aqui nessa área aqui semi-urbana, né? Essa área urbana parcialmente iluminada, aqui é a terminologia correta, a gente consegue ver que o destaque do farol não está assim tão grande. Mas vamos ver se na estrada ele mostra aí um destaque um pouco melhor. Ó, vamos pegar aqui uma parte mais escura. Ele tem uma iluminação boa, mas não é uma iluminação assim nota 10. Eu diria que é uma iluminação nota 8,5. Na minha opinião, falta um pouco mais de intensidade aqui no farol. A distribuição de luz é boa, mas ele não está me parecendo ser assim tão forte, pelo menos nesse trecho. Agora vamos acessar aqui a rodovia, onde nós não temos iluminação de via nenhuma, apenas os faróis dos carros. E aqui no acesso só estou eu, não tem outro carro iluminando. Qual é a qualidade do farol aqui? Na parte frontal do carro, ela é muito boa. Porém, quando a gente presta atenção nas laterais, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, você percebe que tem um pouco mais de sombra, né? Um pouco mais escuro, né? Vamos falar o nome certo. É um pouco mais escuro. A parte central é muito boa, mas se esse carro tivesse um farol auxiliar, certamente seria melhor. Ó, agora eu estou sendo ultrapassado aqui por um veículo. Você vê que o farol em LED do Gilia se destaca bastante do farol halógeno do outro carro que acabou de passar. Mas falta um pouco mais de abertura no campo luminoso do farol. Ele é um pouco concentrado. As laterais elas ficam aqui um pouco escuras. Deixa eu até mudar aqui para a esquerda. Olha aí como é que a gente não enxerga tão bem o morro aqui do lado, né? Para visualização das faixas, o farol é bom. Mas eu sinto falta de um pouco mais de intensidade desse farol. Em comparação a outros modelos, até mesmo de origem chinesa, esse farol poderia ter um pouco mais de intensidade e o farol auxiliar aqui seria muito bem-vindo. Agora vamos pegar aqui um acesso, fazer o retorno aqui na Castelo Branco, que também não é iluminado. Vamos ver aqui a qualidade de iluminação do farol. Se bem que tem dois caminhões lá na frente. Geralmente eu pego isso aqui tudo vazio. Vamos aproveitar para ligar o farol alto aqui. O farol alto é bem melhor que o farol baixo. Ele complementa melhor e a gente percebe que ele tem bem mais intensidade. Mas vamos fazer a curva. Eu acho que esse farol poderia ser um pouquinho mais alto.
Mas aí é só ir lá, abrir o capô e fazer um ajuste manual dos parafusos para ele ficar um pouco mais alto. Aqui ele não está completamente regulado, vamos dizer assim, ele está um pouco mais baixo. Aqui onde está tudo escuro, nenhuma iluminação aí nas laterais, a gente tem uma boa iluminação. Já vi faróis mais fortes, principalmente de alguns concorrentes chineses diretos aqui do Geely EX5. Para mim falta um pouco de iluminação lateral. Eu mantenho aqui a minha nota de um farol nota 8. Ele poderia ter mais intensidade e mais abertura, tanto à direita quanto à esquerda. E vocês, o que acharam aqui desse farol? Agora vamos lá para o nosso teste de aceleração. Algumas considerações importantes, né? Quando a gente fala de modo de condução desse carro, na central multimídia a gente tem um modo elétrico, que eu não vou conseguir utilizar, porque eu intencionalmente vim aqui com a bateria no nível mínimo, que é em torno aí de 20%, para a gente ver se perde performance. Tem o modo hybrid, que é onde o carro já está, e tem o modo de potência. Então eu vou testar no modo hybrid e no modo de potência. Quando eu falei para vocês que a bateria está aqui no nível mais baixo, né, é esse nível aqui em torno de 18%, que normalmente é onde ela fica operando ali, 18, 19, 20, quando você está usando o carro em modo híbrido. Então você consegue ver que o carro está projetando 0 km de autonomia em modo 100% elétrico. Então vamos ver como é que ele vai se comportar. Vou primeiro começar com o modo de potência e depois no modo hybrid e ver aí qual que é o 0 a 100 que a gente consegue fazer aqui no Geely EX5. E então vamos lá para o nosso teste de 0 a 100, vou passar o carro aqui para o modo de potência. Olha lá, ele já faz um barulhinho diferente e já liga o motor a combustão para o modo de potência, mas largadinha estolada. Freio, acelerador e tirando o pé do freio. E a gente conseguiu o 0 a 100 aqui em 8.07, nada mal. Agora o 0 a 100 no modo hybrid. Só de eu passar para o modo hybrid ele já desligou o motor a combustão e fez esse barulhinho diferente. Então vamos lá. Freio, acelerador, aí ele já liga o motor a combustão, saindo. E o 0 a 100 em 8.04, praticamente a mesma coisa. Então o comportamento na prática acaba sendo o mesmo. E agora a velocidade mostrada versus aferida. No painel 120, na nossa câmera de precisão variando ali 117, 118. O que a gente está vendo aqui é o erro padrão que a gente encontra nos outros veículos. Agora reduziu aqui um pouco a velocidade, olha. O painel agora está voltando aí ao 120. 120 no painel. E a câmera mostrando ali 118, 119. Você vê que tem algumas variações, mas o erro do velocímetro aqui está muito parecido aos demais outros veículos. E depois dos nossos testes de aceleração, que eu estou usando o carro de modo híbrido desde que a gente saiu praticamente lá de Elias Fausto. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o resultado até agora. Você vê que o consumo aqui caiu um pouco, agora tá com 13,9 km por litro, média horária ali de 44 km por hora, depois de 82 km percorridos. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Vou redefinir esse marcador, eu já tô aqui na estrada, ó, tá zerado agora, e eu vou até São Paulo, rodovia Castelo Branco. Acho que eu não vou pegar trânsito, então eu vou ter uma condição bastante ideal aqui de viagem. E vamos ver nesse trecho aqui se eu consigo médias mais favoráveis. E aí, o que será que vai acontecer? Vamos descobrir. Viagem aqui concluída. Vamos ver que média que eu consegui. E olha que média boa, 15,6 km por litro. Nada mal, hein? 88 km percorridos, velocidade média ali de 87 km por hora. 1h01 de viagem. Mas quando a gente olha aqui no gráfico, o que a gente percebe claramente, né? Esse gráfico aqui mostra os últimos 100 km. Então aqui é o momento mais atual e aqui os últimos 100.
Esse pontinho aqui é exatamente onde eu fiz aqui a minha aceleração. Depois teve aí um momento de uma descida grande, onde o motor a combustão praticamente não funcionou. Aí ele veio funcionando constantemente na estrada e quando eu cheguei aqui em São Paulo, aí eu já peguei a marginal, você começa a ver aqui que tem esses picos de economia de combustível. Então, basicamente, o que mudou a média de consumo foi justamente aqui o modo urbano, onde a gente tem aqui os picos mais elevados, né? Mas ainda assim, eu achei a média de 15,6 km por litro muito boa. E vocês, o que acharam? Deixa aí o comentário. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.